Boa noite. Estamos entrando ao vivo aqui no canal do YouTube da Conexão Natureza. Eu sou a Mônica Oliveira, da Conexão Natureza, que é um coletivo que tem oferecido oportunidades, né, de reconexão à nossa natureza e essa natureza do nosso entorno. A gente tem oferecido encontros virtuais como esse, aulas abertas, cursos virtuais vivenciais. Então, dá uma passadinha no nosso Instagram, Estação Conexão Natureza, que a gente tem muita coisa boa por lá, tá bem? Hoje a gente está aqui com a Jéssica Paiva, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência, esse projeto lindo que eles têm lá no Rio Grande do Norte, em Natal. O tema de hoje é Professores na Natureza, uma ponte para novas experiências na educação. A Jéssica, antes de eu apresentar a Jéssica, falar um pouquinho de como a gente se conheceu, porque foi um momento muito especial na minha vida, onde eu estava buscando conhecimentos, né, sobre infância e natureza, e acompanhando os eventos que o Instituto Alana, programa Criança e Natureza, vem promovendo desde 2016. Eu fui participar de um seminário em Natal, um seminário Criança e Natureza em Natal. E esse seminário foi organizado pelo grupo que a Jéssica faz parte. E eu fiquei encantada, né, porque no local não era um auditório, a gente entrava, parecia que a gente estava numa nave, mas uma nave mágica, porque a gente ouvia o som da natureza, da biologia marinha, sabe? O som né? Era dos golfinhos, o som das baleias, e na parede tinham imagens. Gente, era uma coisa assim fantástica, né? Então, os estímulos sensoriais todos, né, ali pulsantes dentro de um ambiente que eles tentaram aproximar ao máximo a gente do ambiente natural. E ficava dentro de um espaço, acho que era um parque, né, Jéssica? Isso. Parque das Dunas. Estadual. Então, e aí eu fiquei encantada e procurei conversar com a Jéssica, saber mais. Quando ela me contou e quando eu assisti a apresentação dela sobre os projetos que eles realizavam lá em Natal e nos municípios, né, daquela região, eu fiquei mais encantada ainda. E aí mantive, desde 2017, né, Jéssica, a gente vem conversando, né, mantém contato, e esse desejo, né, de poder ter essa parceria aí com a Oceânica, da gente poder estar mais juntos. Então, a Jéssica Paiva, ela é mestre em desenvolvimento e meio ambiente, é formada em ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atua em pesquisas socioambientais, conservação da biodiversidade e ações de educação na Oceânica. A Oceânica, né, é uma OS que trabalha há 18 anos com pesquisa, educação e conservação no Rio Grande do Norte. Ganhou a maioridade agora, né? 18 anos. E tem como missão, né, cuidar da vida no litoral e oceano em toda a sua diversidade. E aí a Jéssica, ela, quando a gente divulgou, né, esse encontro de hoje, ela trouxe algumas questões que mexeram um pouquinho com a gente, né? Então, ela trouxe para a nossa reflexão, dizendo que precisamos que nossas escolas se abram cada vez mais às práticas educativas em meio natural.
o entorno da escola, a comunidade e a natureza silenciosa e, por vezes, escondida, que habita lugares próximos à escola, podem ser poderosos espaços pedagógicos para os estudantes. E aí ela nos pergunta, mas estamos formando professores e gestores para utilizarem estas práticas? Como trabalhar este tema nas formações de educadores e proporcionar novas experiências de aprendizado e melhoria nas condições de trabalho destes profissionais? Então, a Jéssica vai falar com a gente, contar para a gente essa experiência dela e trazer mais reflexões ainda para que a gente possa, né, ir respondendo dentro desse conhecimento também que a gente vai adquirir, quais os caminhos possíveis, né, Jéssica? Sim, vamos trocar ideia, conversar sobre esse tema tão bonito e importante para a gente mudar um pouco a realidade do nosso planeta pouquinho a pouquinho. Quero agradecer a você, Mônica, pelo convite, a Conexão Natureza, e parabenizar também pelo trabalho de vocês. Eu assisti todas as lives que vocês fizeram, e tá maravilhoso, é um material muito bom. Inclusive, eu mandei o link do Conexão Natureza para alguns professores e algumas gestoras que são parceiras nossas, porque, na verdade, a gente tem um material com pessoas super interessantes falando de temas importantes para a gente mudar um pouquinho a realidade do ensino, né? Eu vou aqui compartilhar a tela, e aí eu não vou conseguir ver vocês, então qualquer coisa você me fala, tá bom? Dá boa noite para a Raíssa, para a Joane. Boa noite aí para a equipe da Oceânica. Raíssa e Joane são da equipe da Oceânica, estão aí online. Essas duas são grandes companheiras minhas aí de trabalho. Gratidão. Deixa. Tá compartilhando a tela? Tá, vou compartilhar agora. Boa noite. Jornada no bosque, a natureza na cidade. Boa noite. O Juninho, muito importante o tema. Sim, Juninho, é muito importante esse tema. Então, gente, estou trazendo as nossas experiências, na verdade, né? A gente está há alguns anos aí trabalhando diretamente com os professores. Esse trabalho de formação de professores, ele sempre nos acompanha na maioria dos nossos projetos. E aqui são experiências que a gente tem, tanto nas escolas, aqui a gente trabalhou especificamente com escolas públicas, escolas que estão diretamente no litoral ou um pouquinho afastadas no litoral. Essa primeira foto, a gente está num lugar chamado APA, Bonfim Guaraíras, é uma unidade de conservação estadual, que tem... Oi. Eu acho que o slide, ele não está na tela que você está falando. Jura? Juro. Peraí, o que está acontecendo? E agora? Não. Você está vendo o título? Não. Eu vou remover e você envia de novo. Certo. Pronto, pode enviar. E aí, a gente está vendo o título? Agora. Pronto. Então, voltando, essa primeira imagem é a imagem de uma formação que a gente trabalhou em 2018 e 2019, um pedacinho de 2019, na APA Bonfim Guaraíras, que é uma unidade de conservação aqui do estado, e é um local que tem uma área rural forte, bastante mata, inclusive remanescentes de Mata Atlântica, e muitas lagoas, muitos corpos hídricos importantes, inclusive para o abastecimento de todo o estado. Aqui a gente trabalhou com 3 escolas, e essas 2 outras imagens, elas estão relacionadas a trabalhos que a gente vem fazendo ao longo de todos esses anos com as escolas do litoral.
principalmente dos municípios de Nísia Floresta e de Parnamirim. Eu trago primeiro essa frase, esse trecho de uma fala do Rubem Alves, que eu acho que direciona bastante as nossas ações, né? Ele fala que a transformação na educação do Brasil passa por dentro dos pensamentos e dos sentimentos dos professores, então ele já dá esse caminho que, apesar das informações que a gente vai trocar com os professores e que esses professores vão trocar com seus educandos, existe uma outra esfera que a gente precisa acessar para que essa transformação de fato aconteça, de fato se torne realidade, que é acessar os sentimentos, a vontade, o encantamento, o envolvimento com a causa que é maior. E ele fala que o ponto central de qualquer programa de transformação no ensino brasileiro são os professores, e a gente, de fato, precisa de transformação nesse ensino, né? A gente está vivenciando situações atualmente que elas já poderiam ter sido solucionadas, acredito eu, muito com base na educação. Então, hoje, a gente ainda repete padrões de um ensino que ele, infelizmente, eu vou dizer, ele está fracassado, né? É um ensino em que as pessoas ficam, os colegas ficam um de costas para os outros, eles não podem se direcionar para trocar uma ideia, para conversar, para dialogar. O professor está jogando um conteúdo, um monte de informação no quadro, as crianças estão anotando e estão precisando ficar em silêncio, estão sendo obrigadas a ficar em silêncio, e muitas vezes elas acabam se tornando pessoas mal comportadas dentro daquele padrão, sendo que esse padrão, na verdade, assim, essa estrutura, ela não contribui para um crescimento e o desenvolvimento coletivo, uma transformação coletiva, de troca, porque, na verdade, essas crianças que estão recebendo esses pacotes de conhecimento, elas, na verdade, não são uma página em branco, elas têm um conhecimento e elas têm uma relação com o meio, e essa relação com o meio, ela é muito importante para essa transformação. Que transformação é essa? É a transformação do cuidado com a natureza, da conexão com a natureza, da conservação da natureza, não pela natureza mesmo, porque a natureza não precisa da gente, mas é por nós mesmos. Isso que a gente está vivendo hoje, o Covid-19, por exemplo, ele é um grande exemplo do que acontece quando a gente toma medidas extremamente devastadoras, né? Foi a devastação, foram as queimadas, foi uma quebra de barreira que não deveria ter existido, que provocou tudo isso. Então, é a partir dessa transformação na educação que a gente realmente acredita que a relação das pessoas com o seu ambiente e com o planeta como um todo, ela pode ser transformada. É por não se respeitar, né, Jéssica, o direito da natureza. A gente acha que a natureza está ali para servir a gente, né? E muitos de nós não nos damos conta que essa natureza, ela tem o direito à vida e tem identidade própria, sabe? Tem um estilo de vida próprio, cada ser, sabe? Cada espécie da fauna, cada espécie da flora tem seu ritmo próprio de vida, precisa ser respeitado. Exatamente, Mônica. Eu acho isso fundamental, você parar para entender que, independente de nós, do nosso umbigo, essa vida, ela tem direito por si só a viver, e ela tem valor por si só, independente do que ela nos dá, né? E isso vem muito do respeito, e esse respeito, ele não pode se construir com informações, ele tem que se construir com vivências, a partir de vivências, né? E é disso que a gente está falando, de estar ao ar livre e de ir se conectando com a natureza novamente. Fora isso, a gente precisa da natureza, porque, na verdade, nós somos a natureza. Existe uma dicotomia entre o ser humano e a natureza, né? Essa coisa conceitual que separa a gente, quando, na verdade, cada espécie que está em risco de extinção, ela pode estar influenciando na nossa vida, na vida no cotidiano do planeta, como a gente está vendo, novamente falando, né, uma espécie entrou em contato diretamente com uma outra espécie que entrou em contato com o ser humano, e aqui estamos, né? Então, assim, no momento que a gente percebe que está todo mundo conectado e que a gente não é parte separada, mas que a gente faz parte de um todo,
aí a gente começa a lidar com o planeta de outra forma. E, assim, com relação a isso, a gente vê que a educação ao ar livre e o contato dos professores com a natureza, ele já traz uma nova janela, uma nova possibilidade dessa transformação, que a transformação é no ensino, mas também a transformação é no bem-estar de todos, sejam os estudantes, sejam os docentes. E a profissão de professor é uma das profissões mais estressantes que existem, né? E existe uma quantidade de doenças que vão se aproximando dessas pessoas que se esforçam tanto para trabalhar por todos nós, e a gente precisa olhar para isso com cuidado. E quando a gente fala de educação ao ar livre, a gente traz as qualidades restauradoras do ser que a natureza nos oferece. Existe uma bagagem científica, isso não é um achismo, nem é uma opinião minha. Existe uma série de artigos científicos da psicologia, da saúde, do meio ambiente, que provam, inclusive eu fiz, né, minha dissertação tem um pouco desse estudo, que mostra como o contato das pessoas com a natureza melhora o bem-estar, traz sentimentos de paz, traz sentimentos de vitalidade, de conexão com o sagrado, conexão com o interior, conexão com algo que é maior, e a recuperação mais rápida de doenças. Eu não sei se você conhece esse artigo, Mônica, mas eu sou muito encantada com ele é até um pouquinho antigo, mas ele fez o pesquisador fez um estudo de pessoas no hospital que estavam sendo tinham algumas janelas que estavam viradas para árvores e outras janelas que estavam viradas para os muros. E as pessoas que ficavam nessas janelas viradas para as árvores, elas tinham um tempo de recuperação mais rápido e uma dependência de remédios menor do que as pessoas que tinham a janela virada para o muro. Então, isso é só um dos exemplos que eu trago de como pode ser restaurador e como realmente pode transformar a vida dos professores e dos estudantes, inclusive do comportamento de todo mundo, da relação entre esses dois seres que são tão importantes para que a educação de fato aconteça. E a satisfação com a vida, o aumento das redes sociais, a diminuição da solidão e muitas outras coisas que você sabe melhor que eu, que você estuda isso muito bem. E Jéssica, rapidinho, volta lá naquela tela. Olha, eu fiquei até arrepiada agora, porque a gente está no Brasil com uma corrente muito grande se fortalecendo de pesquisadores na área de saúde também, porque na área de educação, até que a gente tem um número, né, de pessoas, seja na faculdade de educação ou dentro de cursos de pós-graduação e graduação na área de meio ambiente, que se interessam, né, pela temática dos benefícios da natureza e tal. Mas na área de saúde, isso ainda são poucas as pesquisas no mundo, e no Brasil, então, nem se fale. Mas nos últimos anos, esse interesse vem crescendo. E a Sociedade Brasileira, né, de Pediatria até lançou um volume deles prescrevendo natureza para as crianças. E tem uma pesquisadora, eu conheço dois pesquisadores, eu pessoalmente conheço dois, que um é o professor Ricardo Gelman, que é um médico pediatra da USP, né, no Instituto da Criança. Ele desenvolveu um programa que é justamente com base nesse tipo de pesquisa, né? Então, tem uma mestranda dele, né, que defendeu ano passado, a Juliana Gatti. Eles desenvolveram uma espécie de protocolo para as crianças que estão em tratamento oncológico. Então, eles reflorestaram, criaram ambientes naturais dentro desse instituto que cuida das crianças, fazendo um trabalho com os enfermeiros e os médicos, e também com essas crianças, né? E o resultado foi muito significativo em relação aos benefícios que esse contato com o ambiente natural trouxe para essas crianças.
E a Liz Leão é uma pesquisadora aqui do Brasil, no Instituto de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein. E ela tem uma pesquisa também do contato com a natureza, né, beneficiando a saúde de pessoas que estão em tratamento oncológico. E aí ela vai apresentar para a gente aqui no canal da Conexão Natureza, dia 23 agora de julho. Então, estão surgindo as pesquisas no Brasil, que bom, sabe, na área de saúde. Então, logo, logo a gente vai ter lindas histórias para contar desse benefício do contato com a natureza para a nossa saúde. Maravilha, que notícia boa, maravilhoso saber que tem essas novas pesquisas, pesquisas tão importantes, né, porque às vezes as soluções são simples, mas a gente já está tão desacostumado, a gente precisa dessas chaves, e nada como estudos como esses, para trazer esses caminhos para a gente ter uma saúde melhor. E quando a gente fala de saúde, isso varia muito, né? Esse termo, o conceito de saúde, ele varia muito de país para país. Aqui no Brasil, a gente tem um conceito de saúde muito ligado à ausência de doenças. Então, se você não está doente, você está saudável. Mas não é bem assim, né? Em outros países, em países mais desenvolvidos, o que tem um olhar diferenciado para o humano, a gente vê o bem-estar, o sentimento de paz, a própria relação com os vizinhos, o sentimento de confiança nas pessoas, o seu tempo de lazer, o tempo de ócio, tudo isso, o tempo de você lidar com sua família, estar com sua família, tudo isso pode ser saúde, né? Sim. Tudo isso é saúde. Então, a gente ainda precisa ampliar muito o que é saúde nas nossas, né, no nosso entendimento. Inclusive o ócio, como você falou, né? Porque as pessoas não se dão conta, né? Muitos de nós não nos damos conta de que esse ócio é muito importante, né? Demais. Muito importante. Eu até me pergunto como que vai ser o futuro desses adolescentes de agora, porque eu, particularmente, assim, falando da minha história, eu me lembro muito dos meus momentos de ócio, e esses momentos de ócio é que eles abriam possibilidades, né, possibilidades de sonhos, de entendimentos, de fichas que caem. Então, se você está todo o tempo recebendo informação, esse lugar de ócio, ele mal existe, ele não existe agora para os jovens, para as crianças, né? Então, é muito importante recuperar isso também. Inclusive, na escola, isso também é possível, né? Desde que os professores e os gestores entendam essa nova forma de lidar com o tempo das crianças e o tempo da natureza. É uma desconstrução da educação, né? É uma reforma muito bonita e verde. E falando nisso, né, com relação aos serviços ecossistêmicos, né, eu coloquei essa palavra só para chamar esse termo, para chamar mais uma vez a atenção para a importância da natureza para as nossas vidas, para as vidas humanas. Então, a natureza, que somos nós, né, que dela dependemos, ela nos provê de uma gama de serviços, seja a polinização, por exemplo, né, das abelhas, dos morcegos, seja a água, o ciclo da água, né, o abastecimento de alimento, seja esse tipo de serviço. Isso também é um serviço ecossistêmico, um serviço que a natureza nos oferece. E a gente precisa estar atento a isso, porque as pessoas se dispõem a ter a criar um desenvolvimento sem ordem e sem sustentabilidade, e pensam que a tecnologia ela vai suprir, mas a tecnologia, além de ser muito cara e da gente não poder chegar lá, muitas vezes, e de não ser acessível, ela não vai chegar nesses pontos que a natureza nos traz. E aí, né, nas escolas e com as crianças de maneira geral, existem estudos, isso aí é tudo com base em estudo. Eu tenho até uns links dos artigos científicos de alguns que eu estou mencionando aqui e que eu estou passando para a Mônica, vou passar para a Mônica para ela colocar na descrição do vídeo depois, tá? Então,
o brincar ao ar livre, o estar ao ar livre, para as crianças proporciona a criatividade, principalmente quando esse ambiente ele não é estruturado, quando ela precisa subir e descer, troncos, galhos, rampas, quando ela pode brincar com as pequenas coisas do chão, como eu brinquei, como minha avó brincou, né? Então, é esse tipo de criatividade, você começar a criar coisinhas, criar seus mundinhos, na verdade, a gente pode até simplificar um pouco isso, mas, na verdade, isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. A saúde, a boa convivência. Então, quando as crianças estão no ambiente externo, elas mais facilmente, eu digo porque eu já vivi isso em uma escola que era um caos, era uma escola muito difícil de lidar, e eu e meu companheiro, a gente estava trabalhando lá nessa escola, e a gente um dia falou para as professoras que a gente ia colocar todas as turmas de uma vez numa área livre, né, para elas brincarem. E elas falaram, gente, isso não vai dar certo, porque eles eram realmente muito cheios de energia. E quando a gente fez isso e a gente organizou tudo para que eles pudessem ficar tranquilamente, a gente viu, e os professores mesmo falaram, nossa, a gente nunca viu essa cena antes, a gente nunca viu esses alunos tão comportados, e a gente nunca chegou tão perto do silêncio como a gente está chegando agora, simplesmente porque eles estavam fora daquela caixa quadrada. Exatamente. Né? Era isso que eles precisavam, ser desemparedados para poder expandir a energia e canalizar de uma outra forma, né? E fazer essa boa convivência, porque na sala sempre tem aquela confusão, que fora também vai ter de vez em quando, claro que vai, mas essa boa convivência a gente via nos tratos que eles faziam entre si, a gente observou o comportamento deles, e não necessariamente a gente precisava estar intervindo em cada situação que acontecia, eles mesmos estavam fazendo esse acordo, né, isso foi proporcionado por esse ambiente, por esse ar, né, por essas cores, essas texturas, esse ar, esse vento, esse contato com o ambiente externo, que é com o mundo de fato, né, com o mundo que a gente está querendo aprender, né, está querendo trocar com eles. E quando a gente fala disso, do desenvolvimento intelectual, emocional, social, integral, espiritual e físico, a gente está falando do desenvolvimento integral da criança. Porque se a gente quer só desenvolver a parte cognitiva, a gente só quer desenvolver o racional, a gente vai continuar com esse mundo que a gente está, um mundo que tem muito egoísmo, muita ganância, muita devastação, e que realmente a humanidade está acabando com o planeta. Então, para transformar, a gente precisa criar humanos que consigam dialogar melhor, que tenham mais saúde, que tenham menos estresse, né, e que possam, inclusive, ter muito mais saúde, porque esse ambiente externo, ele diminui o déficit de atenção, ele diminui a hiperatividade, ele auxilia nos processos de miopia e de falta de exercício físico, né? Então, é por aí. Só que, fora isso, existem estudos que provam que crianças que começaram a estudar em ambiente externo, elas tiveram aprendizados acima de 60%, inclusive em matemática, né? Só pelo fato de estar mudando de ambiente, saindo da sala de aula. Aqui são alguns artigos que eu mencionei, certo? Sempre falando de felicidade em ambiente externo, ambientes livres, né, para crianças, efeitos, né, dessa vitalidade em ambientes externos na natureza. E aí eu estou deixando, e também jardins, quintais, é sempre bom lembrar, porque assim, às vezes a gente fala natureza e as pessoas estão pensando numa floresta, né? E, às vezes, se a gente tem floresta, vamos levar as crianças para a floresta e os professores para a floresta. Mas não é porque a gente não tem floresta que a gente não tem natureza. A gente pode ter um quintal, pode ter um quintal de um vizinho, de algum grupo religioso que trabalhe com natureza no ao redor, como a gente tem vários exemplos no livro Desemparedamento, praças, enfim, a gente vai buscando ambientes em que a natureza está, porque ela está, como eu disse lá no textinho, ela pode estar escondida, mas ela está entre nós. E a própria rua, né? Só em você estar em contato com o ambiente externo, onde você tem contato com o sol, com o vento, né? Com a sensação de liberdade, de poder correr, né? E brincar livremente. A rua, ela pode ser um espaço
para que a gente possa extravasar essas energias, né, e se conectar com a natureza. Exatamente, Mônica. A gente já viveu isso em com uma turma que a gente trabalhou de professores no ano passado e que a gente começou trabalhando com eles de dentro para fora. Então, a gente começou trabalhando no ambiente externo da escola, que inclusive havia vários espaços ociosos, aqueles espaços onde tem um monte de cadeira empilhada, coisas que não se utiliza mais, que é um espaço ali parado, que ninguém acessa, mas que poderia ser um espaço rico, e eles passam a olhar para aquele espaço de outra forma, sair para a rua e andar no entorno da escola, andar na comunidade, conhecer as pessoas que vivem nessa comunidade e ir para os ambientes que têm uma natureza, digamos, mais explícita, como uma praia, uma praça. E ainda digo mais, se esse espaço ele está com cimento, debaixo desse cimento tem terra. Então, vamos revitalizar esses espaços, sabe? Tirar esse cimento e renovar aquela terra que está ali, né, pulsante ainda, porque a natureza ela tem suas fortalezas também, né? E, com certeza, ali debaixo daquele cimento pode brotar inúmeras vidas, é só a gente deixar que essa terra volte a respirar, né? Isso, Mônica. E aí, quando a gente fala algo assim, normalmente as escolas, se elas não estão muito envolvidas ainda com a causa, a primeira coisa que elas vão falar é que não tem recurso. E a gente entende isso. A gente entende, mas a gente tem que buscar soluções. E às vezes as soluções elas são mais simples e estão mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Nessa mesma escola que eu comentei, a gente fez um processo de revitalização da escola, um primeiro passo. E nesse passo não tinha recurso da escola, não tinha nada da escola. A gente chamou os pais e cada um dos pais ou responsáveis pelos alunos, eles tinham alguma riqueza para doar. Seja essa riqueza saber fazer um lanche para o pessoal que está trabalhando, seja essa riqueza saber lidar com plantas e plantar, trazer um adubo de casa, trazer um cimento, fazer ali alguma estrutura, enfim. E, na verdade, essa reestruturação que você fala é uma reestruturação muito simples, né? Ninguém precisa criar um playground, muito pelo contrário. A gente precisa de espaços não estruturados, mas espaços em que a natureza vive. Uhum. E é só você procurar envolver essa família, essa comunidade, né, aquela preocupação, mas eu não tenho dinheiro para investir, às vezes as soluções estão tão perto, né? Por isso é importante esse diálogo, essa conversa, né, essa integração da família, essa aproximação dessa comunidade também. Pois é, e eu acredito que a primeira coisa para isso dar certo é que os gestores e os professores, eles estejam engajados. Então, é por isso que a gente faz esse processo de formação dos professores e dos diretores e coordenadores. Porque se eles não acreditarem realmente nisso, os passos que a gente der, eles vão parar no caminho, assim que a gente sair, né? Então, é preciso reconectar primeiro quem está à frente de tudo isso. E é isso que a gente vem tentando fazer nessas formações. E uma das coisas, assim, que a gente tenta sempre é trazer, levar os professores para esse ambiente externo, que é o ambiente que é a identidade daquele lugar. Então, para os professores do litoral, a gente levou eles para a praia, a gente levou eles e as crianças, muitas vezes, para ver, por exemplo, isso que vocês estão vendo aí, que é a abertura de ninhos de tartarugas marinhas, que é uma espécie criticamente em risco de extinção, e que ela está na nossa praia, e essa praia, ela está exatamente na frente de uma escola, ela é realmente o quintal de uma das escolas que a gente trabalha. E mesmo assim, muitas vezes as crianças não acessam e elas ficam presas nesse ambiente interno das salas de aula. E tem um biólogo que se chama Robert Pyle, que ele fala da extinção das espécies e da extinção da experiência. Então, da mesma forma que as espécies estão se extinguindo, a experiência com a natureza de forma geral ela também está se extinguindo, porque, por exemplo, a minha avó, ela tinha um contato e uma expansão de
de realidade de mundo, no sentido de contato com o ambiente, muito maior que a minha, muito maior que da minha mãe. A minha mãe tinha uma expansão maior que a minha, mas menor do que da avó da minha avó, da mãe dela. E eu, agora, na minha infância, no meu desenvolvimento, tive acesso a menos natureza, num ambiente ainda menor. Eu comecei a viver no sobrado. Minha mãe vivia em um sítio. Eu comecei a viver num sobrado. Meu filho provavelmente vai viver num apartamento. E os apartamentos, inclusive, estão cada vez menores. E ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem um aumento de conexão com o mundo através de aparelhos, né? Então, a experiência natural do ser humano de estar diretamente ligado à natureza é cada vez menor. E isso faz com que as pessoas se desconectem cada vez mais. Então, o nosso papel é trazer para perto. E aí, a formação de educadores, né? Essa turma aí é de 24 educadores de 3 escolas, de 2 municípios, e a gente trabalhou muito com eles esse tema. E durante toda a formação, a gente fez 5 módulos, se eu não me engano, foram 5 módulos de formação, e em todos esses módulos foram nesse ambiente, que é a sede da unidade de conservação, que é um dos lugares que é muito próximo da escola, que tem trilha, que tem árvore, que tem esse matinho, essa graminha aí boa, que as crianças podem correr, brincar, fazer várias coisas, tem árvore, e ninguém nunca tinha feito uma atividade educativa lá. Então, a partir disso, eles foram expandindo esse território educativo. No começo, mesmo antes da gente começar, essa foto aconteceu antes da gente iniciar o projeto, a gente começou a conversar com eles e entender quais eram os problemas ambientais que existiam nessas escolas, né, com relação à lida mesmo das pessoas com a natureza. Então, tinha questões como caça, questões como engaiolamento de pássaros, queimadas, devastação, enfim, várias coisas. E aí a gente juntou um grupo muito bom. Que grupo era esse? Um líder comunitário muito forte, que tinha interesse em conservar e auxiliar na educação, diretoras e professoras interessadas, e os funcionários da unidade de conservação e a Oceânica. Então, juntos, nós delineamos esse projeto a partir da demanda deles, e a gente foi começar a visitar e conhecer esse lugar, que a única pessoa que conhecia esse lugar, de fato, era esse líder comunitário. E esse líder foi apresentar para a gente, por exemplo, as trilhas, que lá na frente eu vou contar o que aconteceu com essas trilhas, mas até então, ninguém andava por essas trilhas se não fosse ele com alguns conhecidos dele. Aqui foi uma outra experiência muito rica, que foi com os professores do litoral. A gente fez a capacitação aí, tinha mais ou menos também uns 20, quase 30 professores, a gente trabalhou, e foram pelo menos 5 escolas envolvidas. E aí é um ambiente que é um recife raso, que a gente chama de parrachos aqui no Rio Grande do Norte. É um recife raso que tem uma alta biodiversidade, um lugar extremamente rico, e que faz muito parte da história local, porque a história local, ela é tradicionalmente muito ligada à pesca artesanal, muito ligada à comunidade pesqueira. Então, alguns filhos de pescadores, que inclusive alguns desses professores eram filhos de pescadores, eram da comunidade, eles tinham acesso a esse ambiente, mas isso foi se perdendo ao longo do tempo, quando isso foi se tornando um ambiente mais turístico, né? E aí, alguns conheciam de quando era criança, outros de visitas turísticas, e outros não conheciam, mas todos saíram com a mesma sensação que depois eles trouxeram para a gente, que foi uma sensação de descoberta muito grande. Então, mesmo eles tendo ido, eles não foram com um olhar de naturalista, né, que os biólogos que estavam acompanhando da Oceânica, eles conseguiram passar esse olhar, o olhar do minucioso, de ver aqueles pequenos crustáceos, de ver aqueles peixinhos, de ver os corais, as esponjas, de entender os processos,
né? Porque também não adianta a gente entender a espécie em si, a gente tem que entender o processo, porque senão a gente fica pensando que aquele bicho é bonitinho. E não é só porque o bicho é bonitinho que ele tem que viver, é porque ele está dentro de um processo ecológico que está tudo conectado. E eles foram acessando esse mundo subaquático e vivenciando no corpo todas essas sensações. Foi muito legal fazer isso com os professores. Como a gente já falou, os professores têm essa vida um pouco bastante estressante, vivem muito dentro dessas salas de aula, ônibus, vai para outra escola, e de repente eles puderam se conectar com a respiração deles através, né, respiração debaixo d'água, se conectar com o corpo, o tato, e muita visão e informação que se tornou conhecimento de fato, né, porque aí é que tá. A gente fez um primeiro módulo que foi em sala de aula, e a gente falou das espécies, mas quando a gente foi para o ambiente, aí eles conectaram a informação. Antes era só informação que entrou e que, sei lá, em 2, 3 meses, boa parte ia acabar se perdendo. Mas quando eles visitaram, aí eles conectaram essa informação, que é outra coisa, quando a informação se transforma em conhecimento, quando se internaliza. E eles começaram a passar isso para a gente depois, né, na nossa troca. Rapidinho, tu estás falando e eu acabei lembrando de uma passagem de um texto da Leia Tiriba em que ela fala que a aprendizagem não é apenas representação mental do mundo, mas um processo em que o corpo e a mente, razão e emoção constituem uma unidade, estão absolutamente articulados. Tem tudo a ver, né, com essa... é um outro processo, né? Acaba... dessa forma, vai fazer mais sentido para eles, na hora da vivência. Isso. Porque se tornando vivencial, isso vira o que a gente falou no começo do Rubem Alves, né? Do Rubem Alves, o sentimento, isso cria sentimento, isso cria vínculo, cria memória, né? E vontade de conservar, porque aí quando você eles mesmos falaram isso pra gente, porque esse é um ambiente que não pode pisar, né? É um ambiente que ele é todo rico, ele é todo cheio de pequenos organismos nas rochas, nos recifes. Então não pode pisar, mas tem muita gente que pisa. E aí tem uma regra, não pode pisar. Mas ninguém explica muito bem por que não pode pisar. Só que a gente não precisou explicar, a gente mostrou para eles. E aí eles entenderam, nossa, então é por isso. E aí eles falaram, então aqui realmente não pode pisar. Depois que eu vi isso, aqui não pode pisar. Porque eles entenderam o motivo de conservar. Porque eles se conectaram com o ambiente que precisa ser conservado. E, de novo, lá em Bonfim Guaraíras, tem essa lagoa. Essa lagoa é outro quintal, né? Ela ficava, então, assim, digamos que a porta das escolas era para a mata e as costas de uma das escolas era para essa lagoa. Mas, pela falta desse conhecimento mesmo, desse entendimento, eles não frequentavam esses ambientes como ambientes educativos. E aí a gente foi tratando de tirá-los da sala de aula para reconhecer esse ambiente. Então, às vezes, eles até conheciam, mas eles não reconheciam como território educativo. E aconteceu uma coisa muito legal também nesse projeto, que a gente usou uma metodologia da SOS Mata Atlântica, que ela é para a gente analisar a água dos rios, chama Observando Rios o projeto. E aí a gente utilizou o kit para analisar a qualidade da água dessa lagoa. E aí, primeiro, as 3 escolas foram capacitadas e a cada mês, uma ia fazer esse monitoramento. Então, todo mês a gente tinha o relatório de qualidade das águas. Até que depois deles aprenderem, eles começaram a levar as turmas. Então, todo mês, pelo menos uma turma ia fazer essa análise. E essa análise mostrou que a água da lagoa era boa. E aí uma das professoras falou, nossa, eu pensava que essa lagoa, que as crianças não podiam entrar em contato com essa lagoa, porque eu pensei que era poluída, eu pensei que não tinha qualidade suficiente. Agora que a gente fez a análise, que as próprias crianças fizerem, que a gente tem o resultado na nossa mão, a gente vai visitar e vai utilizar essa lagoa como território educativo.
Então, foi um processo de conhecer e reconhecer e reconhecer o ambiente e ir se aprofundando, se aproximando e entendendo como realmente parte da escola. E o legal também é que vocês acabam estimulando a curiosidade, né, pela pesquisa, pela ciência, né? Então, essas crianças devem ficar encantadas com esse processo, de participar desse processo de investigativo. Demais, demais. O diretor, um dia, teve um problema de ônibus e ele disse, Jéssica, a gente não vai poder fazer análise dessa vez, fala para a diretora de tal escola fazer, porque a gente vai ter que deixar para o próximo mês. Os alunos não aceitaram. E ele teve que rever, e a gente remarcou o outro dia que o ônibus ia ser consertado para eles irem, porque aquilo se tornou sagrado para aquelas crianças. E acabou criando essa coisa, sabe? É exatamente aquilo que eu falei no slide passado. O fato de você se conectar faz com que você cuide. Então, esse mesmo diretor, ele falou para a gente, Jéssica, depois que a gente começou a fazer essa análise e ir para a Lagoa sempre, as crianças estão chamando a atenção de mim quando tem algum desperdício de água na escola. Então, vira cidadania, né? Então, também, eu encontro a ciência, a experimentação e a consciência que traz a cidadania. Uhum. Né? E, enfim, experiência bem legal, assim, uma estudante chegou para ele e falou, ó, diretor, a gente tá, ela falou para ele dessa forma mesmo, colocou ele na parede, falou, ó, a gente está indo para a Lagoa quase todo mês, olhar, fazer análise para eu ver água escorrendo e sendo jogada fora no banheiro, tem que arrumar essa torneira que está quebrada. Ele falou, né, que ficou até com vergonha, ao mesmo tempo que ficou orgulhoso do processo que estava acontecendo, assim, bem feliz. E aí esses jovens, essas crianças vão ganhando maturidade e vão poder interferir de forma mais consciente até em processos de política pública, né? Para cobrar mais, né? Do prefeito, enfim, dos secretários, né? Que cuidem mais de questões como saneamento, enfim, esses aspectos relacionados a gestão pública, né, que impacta na vida de todos nós, né? Exatamente, e isso é o real desenvolvimento integral, né? E esse é o real aprendizado que a escola pode proporcionar, que a gente se torne mais do que um vencedor do Enem. É importante passar no Enem? É importante, mas a gente precisa ser mais do que isso, né? A gente precisa ser esse cidadão participante, esse cientista, essa pessoa que vai atrás dos direitos, vai atrás de resolver ou de melhorar a vida da comunidade que ela mora. E então, assim, nessas formações, a gente sempre traz a possibilidade da escola fazer conexões com outras instituições para que sejam parceiras. Isso é muito importante porque a escola realmente não precisa fazer tudo isso sozinha. Ela pode ter uma forcinha, ela pode ter uma mão de fora. Então, nesse caso específico dessas escolas aí da APA Bonfim Guaraíras, a gente ajudou primeiro nessa articulação, a gente descobriu quem eram esses pontos mais atuantes e interessantes, esses territórios, a gente descobriu com eles, sempre com eles, e a gente encontrou, por exemplo, a sede da unidade de conservação é um lugar que vocês podem usar, inclusive era um espaço ocioso, com infraestrutura e totalmente ocioso, só que mesmo sendo ocioso tinha mata, tinha árvore, tinha horta, tinha roça, tinha trilha, e ninguém usava. E aí, as dunas mesmo, o uso das dunas, até para atividades de educação física, as lagoas, que são muitas nesse lugar, os espaços ociosos da escola, como você falou, Mônica. A Flona, né, que é uma floresta nacional pouquíssimo visitada, que tem um remanescente de Mata Atlântica aqui no Rio Grande do Norte, e que essas escolas também visitaram. Então, além deles visitarem as trilhas da área deles, eles também visitaram outros lugares. Os quintais, então, esse diretor que eu estou falando, depois da formação, ele chegou para mim e falou assim, Jéssica, eu nunca tinha reparado que aqui na frente da escola tem um jardim. Eu comecei a perceber que tinha uns passarinhos voando e passavam uns beija-flores, eu fui olhar e bati na porta do vizinho.
O vizinho, ele trabalhava com plantas, com comercialização de plantas, e ele tinha um ambiente extremamente rico, cheio de flores, de plantas, de árvores, e muita vida chegando, abelha, passarinho e tudo mais. E aí, poxa, era o quintal do lado, vizinho, e eles não se conheciam. E aí eles se conheceram, se conectaram, e as crianças começaram a visitar esse quintal. E a cozinha, né? A cozinha, na verdade, é onde, acredito, assim, que a natureza, ela se transforma na gente, né? É um dos lugares em que a gente faz aquelas alquimias e que a natureza se transforma. É um lugar de alquimia, é um lugar de natureza, e ele pode ser visitado como um espaço educativo. Tudo isso que tu estás trazendo me faz lembrar, porque a gente, na Conexão Natureza, a gente recentemente terminou a primeira turma do Criança, Natureza e Inspirações para a Escola Brasileira, com a Rita Jaqueline Moraes, que é uma especialista em educação ambiental e uma das pioneiras aqui no Brasil de promover esse desemparedamento das crianças nas escolas. Ela, né, a Rita, com a equipe da Secretaria de Educação de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, eles tornaram política pública a pedagogia do desemparedamento, onde eles conseguiram enxergar nessa comunidade espaços, já que na escola não tinha, ou eles tratavam de revitalizar aquele espaço que era só cimento, ou se não realmente não tinha algum tipo de condição, o vizinho, um terreno ao lado, e assim eles conseguiram, né, fazer, tornar esse território educativo também. E você falando, me lembra, ontem a gente teve o nosso primeiro encontro do grupo de estudo Criança e Natureza, onde a gente tem estudado os artigos da Léa Tiriba, o livro dela, que a Léa Tiriba, para quem não conhece, mas é também uma referência, né, não só no Brasil, mas ela é uma referência em educação infantil, né, ela é uma ativista também, ambientalista, e ela tem muitos textos que trabalham essa relação, né, com a natureza, inclusive destacando os direitos da natureza. E quando você me traz esse envolvimento de outros territórios e articulação comunitária, me lembra também uma parte do trecho que ontem a gente estava estudando, do artigo dela, onde ela diz que é fundamental investir no propósito de desemparedar e conquistar os espaços que estão para além dos muros escolares, pois não apenas salas de aula, mas todos os lugares são propícios às aprendizagens, terreiros, jardins, plantações, criações, riachos, praias, dunas, descampados, tudo que está no entorno, o bairro, a cidade, seus acidentes geográficos, pontos históricos e pitorescos, as montanhas, o mar, além de se constituírem como espaços de brincar livremente e relaxar, esses lugares podem também ser explorados como ambiente de ouvir histórias, desenhar e pintar, espaços de aprendizagem em que se trabalha uma diversidade de conhecimentos, né? Então, a gente precisa conhecer esse território, né, se apropriar desse território para poder aprender com ele, né? E, enfim, né, construir propostas para que a gente também tenha dias melhores, né? Isso. Exatamente, são esses lugares e essas relações, essa leitura de mundo que vai ensinar muita coisa, na verdade, que vai fazer essa conexão com as informações, né? Tá tudo junto. E, na verdade, um ambiente de 4 paredes branco, só com uma informação vindo de uma pessoa, realmente me parece bem pouco aproveitável em comparação a toda essa riqueza que você falou aí, né? A gente tem muito a aprender com o mundo, porque a gente quer a gente sai da escola para lidar com o mundo,
né? Então, é no mundo que a gente vai aprender. Maravilhoso o texto dela. E, Mônica, com relação a isso, desse lidar com o mundo, existe a memória, né? A memória aí é trabalhando os professores, porque às vezes eles já estão tão distantes, devido a essa correria toda do dia a dia, essa formatação mesmo de como a educação se dá, mas lá no fundo existe uma história com alguém, com uma árvore, com um ambiente, uma vivência na casa da avó, uma vivência na goiabeira, né? Sei lá, tantas possibilidades de memória, de reencontro com banho de chuva, com banho de mar, e são essas memórias que fazem a gente olhar para aquele lugar de uma forma diferente, né? Aí eu trouxe essa poesia do Manuel de Barros porque eu acho que ele explica isso muito bem, né? Eu acho que o quintal onde a gente brincou é maior que a cidade. A gente só descobre depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Então, aquele lugar, ele deixa de ser um lugar qualquer para ser um lugar especial, porque eu criei um vínculo com ele. Aquela árvore, ninguém vai derrubar, não vai derrubar, porque eu tive um vínculo com ela, eu tenho um afeto, eu tenho um vínculo de vida, né? E é esse tipo de memória que a gente precisa trazer para os professores, porque isso impulsiona que eles também trabalhem isso com as crianças, porque eles naturalmente vão querer trocar, trazer essa possibilidade de vivência para os estudantes deles. A gente tem esse relato dessa professora, que está aqui na foto, ela cresceu num ambiente de sertão, um ambiente que era realmente muito seco, pelo que ela falou. Então, ela disse que até os 14 anos ela não tomava água tratada. E quando ela vê o Bonfim, que é aquela lagoa bonita, ela imagina, meu Deus, eu criança numa lagoa dessas. Na chuva, a minha família ia para a rua tomar banho. Para a gente, a chuva é uma glória, sentir a chuva. Uma comunidade se juntava para ver as águas correrem num chão que estava seco. A gente coletou esse relato e vários outros relatos emocionantes e importantes dentro de um módulo que a gente falava do ciclo hidrológico. E aí, a gente começou a ver como essa mulher, essa professora, tinha o potencial de levar as crianças para tomar banho na lagoa, de levar as crianças para tomar banho na chuva, para observar essa água caindo. Por quê? Porque ela tinha essa história para contar, ela tinha essa história dentro dela, e esse impulso, essa vontade de trazer isso para o cotidiano dela. Enfim, eu entendo essa memória como uma parte muito importante da gente ir tocando. Eu lembrei agora de uma outra coisa, até tem que adiantar que está acabando aqui o tempo, né, mãe? Que a gente estava fazendo uma outra capacitação, aquela com os professores do litoral, e a gente começou a perguntar para eles sobre a riqueza biológica e a riqueza cultural do lugar. E eles escreveram, a gente fez um questionário, eles escreveram super pouco, coisas muito rasas, e que a gente via que, poxa vida, será possível que eles só conhecem isso desse lugar? E quando a gente foi começando a mostrar, eles foram começando a trazer as histórias. E a gente começou a falar, por exemplo, dessa dança, que é a dança do pastoril, a pesca e vários artesanatos, eles começaram a trazer essa memória. Eles começaram a se empolgar quando eles viram que aquilo estava sendo valorizado. Então, na verdade, existem coisas que elas precisam ser valorizadas e a gente ir buscando na memória dessas pessoas para que elas novamente voltem a dar valor àquilo e criar uma possibilidade de trocar isso com os estudantes que elas estão trabalhando. Essa importância, né, de primeiro se trabalhar o autocuidado, né, com esse professor, fazer esse trabalho de resgate dessa infância, né? A gente sabe que memórias, aquilo que nos emociona, né, é facilmente lembrado, tanto para o bem,
né, quanto para o mal. Então, se eu tenho um contato com o ambiente natural, de cuidado, né, de alegria, do brincar, quantas memórias sensoriais e afetivas eu não vou levar para a minha vida adulta? E da relação com o outro, né? O quanto fortalece esse vínculo com o outro, seja com o pai, seja com uma mãe, ou seja com uma criança maior, ou uma criança da mesma idade. Então, essas memórias, elas são construídas dentro das nossas vivências. Por isso a importância, né, da gente oferecer esses momentos de riqueza, né, estando junto dessa criança, sem estar tolhindo essa criança, mas deixando ela livre para experimentar, para vivenciar, para que ela, enquanto adulto, ela se sinta, né, mais sensível em relação àquele meio e que ela possa também se desenvolver de forma mais saudável, né, de forma integral, porque o quanto não desenvolve, né, e o quanto não fortalece esse vínculo familiar, esse vínculo com a natureza. Eu imagino essa professora, o quanto ela não deve ter se emocionado, né? Demais, chorou muito. Então, menina, eu fico assim... chorou, na verdade. Eu imagino, porque eu fui criada, né? Eu nasci no Maranhão e me criei em Belém do Pará. Então, o cheiro das frutas, para mim, hoje eu moro no Rio de Janeiro, né? Então, o cheiro das frutas amazônicas fazem, sabe, me traz uma sensação de felicidade, de prazer, o cheiro da chuva, ouvir a chuva, sabe? Porque são coisas que foram tão presentes na minha vida, né? E hoje faz total diferença, porque uma chuva me acalma, sabe? Eu parar e respirar e perceber essa minha respiração e observar os sons dos passarinhos, me traz uma tranquilidade, uma paz, e isso tudo foi muito da minha vivência na minha infância, desse ócio que eu possa ter vivenciado e desse contato maior com o ambiente natural. E aí fazer esse resgate, porque às vezes, quando você chega na vida adulta, que aí vai... Eu saí dessa região, né? Morei durante muitos anos numa zona remota, assim, bem na divisa do Pará com o Amapá, bem distante das grandes cidades. Quando eu saí dessa zona remota, que eu vim para o Rio de Janeiro, eu fiquei tão emparedada, mesmo morando numa cidade tão rica, com essa biodiversidade, mas eu não frequentava os parques, eu não frequentava as praias, porque eu sentia muito medo e a insegurança, ela te empareda também, né? Então, a sensação de insegurança e o estresse, né, do teu trabalho, do dia a dia. Então, foi preciso, inclusive a minha filha, né, me alertar e me trazer de volta a minha infância, né? Ela me fez com que eu despertasse e me fazendo refletir, minha mãe, lembra de como é que foi a tua infância? Né? E eu estava assim, buscando um processo de mudança e tal, e ela também me trouxe esse olhar para poder conhecer mais como é a infância, a relação da infância com a natureza e tal. Enfim, eu tive que passar por um processo de reconexão para poder promover outros processos de reconexão, sabe? E esse trabalho de vocês cuidando inicialmente de quem cuida, né? Trazendo esse carinho para esse professor, né, que às vezes é tão desvalorizado, deve ter feito total diferença no processo todo de formação que vocês promoveram para eles. Porque primeiro vocês conquistaram esses professores, né? E eu imagino o resultado, o quanto não foi
rico demais, né? E mudou milhares de vidas, porque um professor, ele faz uma diferença muito grande na vida de cada criança, de cada jovem, né? Por isso a gente tem que ter todo o cuidado. É muita responsabilidade ser um professor, né? Ele precisa ser bastante valorizado por isso e ter esse olhar de cuidado com ele, de carinho com ele. Exatamente, Mônica. Super relato. E você só se conectou, provavelmente você se conectou com isso que sua filha te falou, porque você tinha essa memória, porque você tinha essas vivências, né? Como é importante a gente ter essas vivências que nos trazem de volta, que trazem até a nossa própria identidade de volta, Isso. Quando a gente se perde um pouco na nossa vida, né? E Exatamente. aí tem uma coisa que algumas pessoas que a gente vai encontrar, elas não vão ter mais tanto essas memórias, porque, como a gente tinha falado antes, sobre a extinção da experiência, ao passar das gerações, essa experiência com a natureza, ela vai se tornando cada vez mais escassa. Então, pode ser que a gente encontre professores hoje ou daqui a 10 anos que têm uma experiência muito pobre com a natureza. E aí, cabe a nós que estamos trabalhando na formação desses professores fazer esse encantamento. Então, se eles não têm essa memória ainda, a partir desse processo de desemparedamento, de reencantamento, de reencontro com esse lugar, com os lugares ao redor da escola e dos lugares da natureza, que eles possam se encantar e criar essas memórias afetivas para poder trabalhar nas escolas deles, com os alunos deles, né? Tanto que... Jéssica? Oi. Não, vai. Não, tanto que o nome desse mergulho era o mergulho do encantamento, justamente, porque, inclusive, muitas pessoas não tinham feito isso, né? Então, Olha só. isso. É preciso resgatar memórias e criar memórias. E isso que tu estás falando, né, que esses professores, se a gente não tiver cuidado, né, podem ter sido as últimas crianças a terem vivenciado, né, na natureza, porque a gente está criando, são gerações e gerações desconectadas, né? E aí me lembrou muito esse livro aqui do Richard Louv, né, que foi lançado no Criança e Natureza, do Instituto Alana, em que ele fala justamente isso. Ele fala sobre a última criança na natureza, fala sobre como a gente precisa fazer esse resgate para tomar consciência e poder oferecer para essas crianças esse contato, reconectá-las, porque elas passam a sofrer, então, do que o Richard Louv, que é um jornalista, ativista, ele chama de transtorno do déficit de natureza, né? Então, essa desconexão, ela pode trazer, você até sinalizou lá no início, né? Diagnósticos precoces de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Casos, os índices de miopia aumentando cada vez mais, obesidade, e por aí vai, transtornos de ansiedade, depressão, né? São inúmeros as consequências negativas que esse emparedamento, né, dessa criança e de nós adultos também, né? Se a gente não tiver cuidado, o sofrimento é muito grande. É isso aí. Exatamente isso. Esse livro, realmente, hoje, Uma Criação na Natureza, nos ensina muito, né? Eu estou acompanhando ele já faz muitos anos e sempre traz inspirações. É realmente maravilhoso. É bom, depois eu mandei os links, e nos links eu vou colocar também esse nomezinho. É legal deixar os títulos dos livros, esse da Leia Tiriba também, né? Para as pessoas que estão assistindo poderem pesquisar. Sim. E pessoas que estão muito ligadas à natureza, Mônica, são as pessoas que estão mais próximas das culturas tradicionais. Então, aqui no litoral, a gente trabalha muito com os pescadores, as pescadoras, as marisqueiras, e essas pessoas, elas também, essa coisa de uma dicotomia entre cultural e ambiental,
dentro desse contexto, ela se desfaz completamente, porque, na verdade, tudo é uma coisa só, né? A cultura tradicional, ela vive porque ela pulsa no ritmo da natureza, e as expressões culturais, como esses festejos, essas danças, as brincadeiras, e os artesanatos, eles estão muito ligados a esse próprio ritmo e a todos os processos mesmo que acontecem nesse meio que é muito, que está ligado no ritmo da lua, no ritmo das marés, dos ventos, do sol, né? Então, é uma outra forma de conexão. E, às vezes, essas culturas tradicionais, elas são muito subjugadas, elas são muito questionadas em seu conhecimento científico, porque o conhecimento tradicional, ele é um conhecimento científico, ele somente não é um conhecimento acadêmico. Existem outras tecnologias, outras formas de se testar e de se provar, mas é um conhecimento científico. Então, quando você quer trabalhar com a natureza, é muito importante que os professores tenham contato com essas pessoas, valorizem essas culturas e tragam seus estudantes para conhecer esse mundo, que é um mundo realmente que está vinculado naturalmente ao ambiente natural. Naturalmente, o ambiente natural. Mas é mesmo. São os saberes locais que eles precisam ser levados em consideração. Jéssica, tu me falaste uma coisa agora que eu acabei de lembrar, uma experiência que eu vivenciei na Amazônia, quando eu morei nessa região remota, e eu trabalhava numa empresa onde havia um deslocamento de uma comunidade porque ia ser construída uma pequena hidrelétrica. E os engenheiros, né, chegaram lá, todos detentores de conhecimento, né, e a comunidade avisando, olha, se vocês fizerem, que aí eles iam construir uma casa numa região onde a população estava dizendo, nesse local a maré vai subir e vai derrubar as casas, não dá certo e tal. Não, mas os engenheiros entendiam de tudo, né? E aí construíram as casas, meninas gastaram uma grana preta construindo as benditas casas para a comunidade. Não demorou nada, as casas foram praticamente todas abaixo, porque na subida e na descida da maré foi impactando no terreno e foi rachando as casas todas. Então é importante que se valorize esse conhecimento e esse saber local, né? Para que se possa entender de que eles sim são detentores de conhecimento e eles não precisam de um canudo para conhecer o ciclo, né, da natureza, o ritmo natural da vida na região, né? Exatamente, e são parceiros na conservação desse ambiente, né? Então, quando você pensa em um território indígena, por exemplo, esse território, ele é naturalmente o mais conservado de todo ao redor, porque ali existe uma cultura tradicional que preza por aquele ambiente, que vive integrado àquele lugar. Os pescadores também são nossos parceiros e também trazem esse conhecimento e trocam. Então, entre nós existe uma troca, né? E essa troca de conhecimentos, ela é muito positiva para a gente conservar e a gente cuidar ainda mais. Então, a cultura tradicional, ela precisa ser valorizada como um acesso a esse ritmo da natureza e precisa ser cuidada e olhada com carinho. Então, são os indígenas, são os pescadores, são os quilombolas, são os sertanejos, os agricultores, enfim, caipiras, né? Todas as pessoas que estão aí tratando diretamente com a natureza. E é legal porque as crianças que estão dentro dessas famílias, elas naturalmente, assim, facilmente, elas têm um acesso e uma relação diferenciada com a natureza. Aqui, eu moro pertinho da praia de Ponta Negra, e aqui tem um lugarzinho que, antes da quarentena, né, quando nossa vida era, né, assim, aquela vida cotidiana, eu ia de vez em quando num barzinho que era bem pertinho da praia. E na praia à noite, normalmente não tem ninguém,
só tem uma outra pessoa fazendo um Uber e essas pessoas que estão em algum barzinho. E a gente começou a perceber que em determinadas marés, quando a gente dava uma caminhada na praia, a gente encontrava um monte de criança. Mas, Mônica, parecia uma cena onírica. Era um negócio encantador, porque era de noite, 8 horas da noite, e tinha criança pequena, criança de 7 anos, criança de 9, de 11, de 14, todo mundo brincando na praia. Aonde era esse lugar? Era na frente do rancho dos pescadores, porque aquelas eram as famílias dos pescadores que estavam esperando os pais e as mães finalizarem seus trabalhos no mar, estavam ali algumas mães, as famílias ali conversando, enquanto as crianças estavam brincando de tudo que é jeito, se melecando na areia, brincando, cavando pocinha, jogando bola, né? E quem são essas crianças? São as filhas das comunidades tradicionais. Então, quando eu fui aí para Natal participar daquele seminário do Criança e Natureza, eu não podia deixar de ir nessa praia, né? Então, eu cheguei, me cadastrei, mas dei uma fugida e fui passar uma tarde lá, né? E era justamente isso que eu via, sabe? Essas crianças com essas famílias ali, e eu ficava encantada, sabe? Olhando aquela harmonia toda, né? O quintal da casa deles, e com uma felicidade, e era o cotidiano deles, né? Exato. É isso, exatamente isso. E aí, para ir concluindo, uma outra coisa que a gente busca também, Mônica, trabalhar nas nossas formações, é essa coisa do brincar realmente com os adultos. A gente ir acessando neles a dimensão lúdica deles, através de brincadeiras que depois eles vão provavelmente vão fazer ou vão criar outras a partir da experiência deles para trabalhar com as crianças. Então, nessas formações, a gente sempre iniciava com uma dinâmica, com uma brincadeira debaixo da árvore, depois ia para trabalhar numa aula expositiva, voltava lá para fora, fazia uma brincadeira, almoçava, fazia outra atividade, porque isso vai mexendo na nossa imaginação, vai tirando a gente daquela rigidez do dia a dia, vai nos reconectando com a nossa criança interior, para que a gente depois possa trabalhar com a outra criança, né? Aí eu tirei esse trecho aí do desemparedamento da infância, que ele fala elas falam justamente sobre isso. É preciso que em cada encontro, uma brincadeira, uma música, uma memória de criança, exploração de materiais naturais e diversos, ajudem essa dimensão, a manter essa dimensão acesa no coração de cada professor. E aí, alguns resultados, assim, aqui eu vou passar muito breve, só dar uma pincelada. Nesse projeto de 1 ano, a gente conseguiu que 1.578 crianças participassem de atividades. Isso aqui é dado da escola, tá? Que as escolas trouxeram para a gente após a formação. A gente não trabalhou com criança, a gente realmente trabalhou com a formação dos gestores e dos professores das escolas, e também os funcionários. Então, estavam lá também, inclusive um dos funcionários, algumas meninas que trabalhavam diretamente na cozinha, elas foram muito especiais para esse projeto acontecer. Um dos funcionários, que ele meio que fazia tudo na escola, ele era um dos mais envolvidos na formação, ele trazia materiais para debater, ele ficava encantado, né? Então, foi todo o grupo escolar, né, que veio, a gente também chamou os pais, infelizmente os pais não estiveram muito presentes, apesar da gente convidar, a gente pediu também para as escolas reforçarem, infelizmente foram poucos pais, mas essa comunidade escolar formada por gestores, professores e funcionários estavam, e eles realmente fizeram a diferença, então eles conseguiram levar 1.578 crianças, né, entre várias atividades, do nível 2 até o 5º ano, para atividades fora da sala de aula. Aí é nessa lagoa, na Lagoa do Bonfim, que a gente vem falando. E aqui é só um exemplo, né, porque muitas turmas foram várias vezes para essa lagoa, curtir esse ambiente, se reconectar com o quintal da escola delas. Aqui são as crianças pequenininhas, aqui as menores ainda.
E as trilhas, né? Então, o que é que aconteceu? As crianças, as turmas começaram a se formar para fazer essas trilhas que a gente descobriu lá no começo com o Marcos, aquele líder comunitário. E essas trilhas, elas se localizavam dentro como é que eu chamo? Da área de recepção da unidade de conservação. E aí os funcionários que estavam até um pouco, porque como era um lugar muito ocioso, muito vazio, com pouco movimento de pessoas, eles acabavam ficando um pouco ociosos. E aí eles recebendo essas turmas, eles se inspiraram para criar trilhas assim, institucionalizadas, digamos assim, colocar placas, colocar banquinhos, colocar plaquinhas de direção e começar a receber. Então, eles criaram, a partir dessa formação, que eles também participaram, esqueci de dizer, mas esses funcionários também participaram da formação, a partir da formação e de todas essas visitas, que foram muitas, eles se inspiraram para criar essas trilhas e hoje eles estão abertos a receber qualquer escola que queira marcar para fazer as trilhas na unidade de conservação. E aí, isso aqui é só uma foto dos professores de novo lá nos Recifes, descobrindo, e aí eles foram desdobrando em várias ações dentro da escola, em várias modalidades, aí várias disciplinas, aí tinha professor de história, de geografia, de biologia, de artes, e eles foram desenvolvendo várias atividades. Eu sinto que nesse projeto específico ainda faltou muito eles darem esse passo para fora da escola, mas mesmo eles não tendo dado ainda, porque isso é o que eu vou falar daqui a pouco, é uma continuidade que precisa se ter, eles já transformaram muito o olhar e já transformaram muito a forma de ensinar, né? Ensinar através do mundo que existe lá fora, pertinho da gente, pertinho dos estudantes e que faz parte da cultura e da vida desses estudantes. Isso a gente pode observar e vivenciar nas escolas no período posterior à capacitação. E essas duas fotinhas aí é de uma tarde que eu queria falar. Essa primeira turma de cima são os alunos dessa unidade de conservação que fica longe da praia. Essas crianças que foram, algumas delas, depois elas contaram para a diretora, que está aí, a Sandra, maravilhosa diretora, elas contaram que era a primeira vez que elas viam a praia, a primeira vez que elas se conectavam com o ambiente de praia, de mar. Então, nessa soltura, nessa abertura de ninho de tartarugas, elas tiveram a possibilidade de se conectar com um animal tão histórico, uma espécie histórica que tem tudo a ver com a construção do planeta, com o desenvolvimento do planeta histórico, né, de desenvolvimento mesmo, que eu digo, da história ecológica da Terra. Ela estava presente, então é muito simbólico você poder viver isso, entendendo a simbologia mesmo desse animal e o papel ecológico dessa espécie para o equilíbrio, né, nos oceanos, assim como das outras espécies, e a possibilidade de poder pisar na areia, de poder sentir essa textura que eles ainda não conheciam, de sentir esse frescor que eles não conheciam, e esse marzão, né? Então, foi muito especial. E do lado, nesse mesmo dia, essa outra turma era uma turma que os professores da escola da frente da praia levaram os alunos, né, os estudantes. Então, a gente tinha essas duas turmas diferentes levadas pelos nossos professores parceiros, para vivenciar o ambiente que era deles e um ambiente novo. E aí, só para fechar, o que acontece? As coisas, nem tudo são flores, né, Mônica? A gente teve sucesso nessas formações, como a gente também não sentiu grandes avanços em outras, porque para as coisas acontecerem de uma forma assim, a fazer a transformação que a gente precisa que aconteça, a gente precisa de parcerias, a gente precisa de muita gente conectada nessa transformação. Então, a gente percebeu uma diferença muito grande quando as secretarias de educação dos municípios eram parceiras e quando não eram parceiras, né? Às vezes você pega uma gestão que não está muito envolvida, não está muito interessada, e isso vai influenciar diretamente, muitas vezes, vai influenciar diretamente na dinâmica da escola, até porque fica muito mais difícil sem as autorizações, para os professores terem tempo e tudo mais. Então, assim,
uma firmeza de parceria com a Secretaria de Educação é muito importante. A gestão escolar, assim, a diretora, o diretor e os coordenadores são pontos muito importantes, muito importantes. Ainda bem que, pelo menos na nossa experiência, a gente teve realmente muita sorte com os diretores. Então, até hoje, sinceramente, a gente só trabalha com um diretor interessado, que quer fazer diferença. E que muitas vezes, assim, em alguns momentos, os professores é que não queriam, porque existe realmente por parte dos professores, da mesma forma que existiu um grande envolvimento nesses que a gente falou, existe também uma dificuldade muito grande de sair da zona de conforto, devido ao cansaço, estresse, né, a mudança de padrão, tudo isso, às vezes não é fácil de você trabalhar no professor, precisa ter muita paciência, calma, e ali, com o tempo, transformando. E esses primeiros parceiros, eles são muito importantes nesse processo, para valorizar, para mostrar que aquilo tem valor, que aquilo pode trazer uma transformação para a escola. E também a parceria e a presença da família e da comunidade. A família, por exemplo, estava nessa soltura, então a escola sempre trazia a família junto, e uma parte da comunidade, dos líderes comunitários, inclusive, eles tiveram seminários dentro da escola com líderes comunitários, contando lendas, e formando um vínculo ainda mais forte com o ambiente externo, né? Então, tudo isso cria uma situação possível e boa, fluida da gente trabalhar com esse desemparedamento, com essas transformações na educação. Mas, às vezes, acontece que a gente não tem nada disso. E a gente tem 1 ou 2 professores dentro da escola que podem e que querem fazer a diferença. E esses professores, eles precisam ser vistos com outro olhar. Então, a gente já teve situações da gente passar muito tempo tentando trabalhar com professores que não queriam, enquanto existiam 1 ou 2 professores que tinham muita vontade. A gente conheceu um projeto que é de alguns parceiros nossos lá de Recife, que se chama Somos Professores, vocês podem olhar no Instagram. Nesse projeto, eles eles escrevem o projeto, quando eles têm aprovação, eles têm pequenos pacotes de recurso para apoiar o projeto daquele professor específico. Então, por mais que eles têm muito problema, são professores, assim, normalmente, que têm dificuldades com a gestão da escola ou com as secretarias, mas que eles mesmos conseguem, dentro daquele ambiente reduzido deles, colocar para fora aí essa criatividade, essa vontade de fazer a diferença. Então, existem todas essas esferas, né? Desde uma esfera ideal, que a gente já acessou, como a esfera mais, né, a esfera mais difícil, que é aquele professor solitário dentro de uma escola querendo fazer a diferença. Em todas essas situações, a gente pode e precisa trabalhar. E por último, pode falar. Não, vai que depois eu vou te fazer umas perguntinhas. Tá certo. E por último é o tempo e a continuidade, porque assim, quando a gente faz uma formação como essa, não é que dali os professores vão começar a fazer uma grande revolução. Eles vão dar os primeiros passos, que foi o que aconteceu nesse projeto. Então, eles deram muitos passos para fora da escola, levaram para trilha, levaram para Flona, levaram para Duna, para Lagoa, para praia, para um monte de lugares legais. Mas quando a gente dá continuidade, quando a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo, aí a gente vai fazendo uma transformação cada vez mais profunda, trabalhando aquelas coisas do livre brincar, do não estruturado, do tempo da criança, de tudo isso que você só consegue com tempo para transformar e para eles mesmos sentirem, porque isso tem muito a ver com a vivência deles também com as crianças, né? Pode falar, mãe. Não, conclui aí que aí eu vou jogar uma isca. Ah, é bom que eu saio dessa tela que eu não estou vendo você, eu não estou vendo nada, só estou vendo a informação. Então, é isso, basicamente, encantar, redescobrir, reconhecer o lugar, rememorar, né, as suas vivências, a sua história, a história do professor, fazer essa experimentação, sentir e ampliar a forma de educar, o entendimento do que é educar, ampliar
o que se quer daquela criança que está se desenvolvendo na escola e ampliar esse território educativo. É isso, gratidão. Gratidão, e a gente, desculpa que a gente já está meio que passando do tempo. Ai, menina, esse projeto de vocês é maravilhoso, maravilhoso. Eu fico assim, mais empolgada ainda. Eu já sou apaixonada por vocês já há 3 anos, né? E o João fez uma perguntinha aqui para ti, deixa eu colocar aqui. Jéssica, podemos comprar camisas e livros da Oceânica? Sim, né, Jéssica? Sim, sim, a gente tem alguns produtos que atualmente a gente não está vendendo, literalmente, assim, vendendo, né? A gente recebe doações, inclusive a gente está numa campanha de doação agora, a gente recebe doações e a gente troca por alguns produtos que a gente tem. Então, a gente tem umas camisetas muito bonitas, a gente tem aqueles canudos né, canudos de inox, para não usar descartável, e tem os livros da Oceânica, a gente tem aí 4 livros muito importantes, muito bacanas, com conteúdo ótimo, e que a gente recebe em troca de doações para a Oceânica. Poxa, eu devia ter separado aqui, que eu tenho 2 deles maravilhosos. Vou adquirir com vocês. Eu também não separei. Mas eu tenho um aqui que foi o último que a gente lançou, que é esse daqui, que Litoral Queremos, que a gente trabalhou muito com a participação de todos os usuários da praia, do mar, para a gente traçar estratégias para conservação e ordenamento desse litoral. Que maravilha! Olha só, Jéssica, vocês não jogaram uma âncora aí e estão fincados só em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Vocês podem expandir, sair daí, fazer essa formação em outros territórios, né? Porque esse nosso litoral, minha amiga, por favor, né? Precisa muito Estamos abertos, de processos formativos como esse. Então, quem quiser... Está aberta para o mundo e para a Bahia também, como diz Joana, minha amiga. Então, quem quiser contratar, né, esse trabalho maravilhoso de vocês, né, seja para processos formativos ou para algum tipo de consultoria, quem é que eles procuram, onde procuram, Jéssica? Conta aí para a gente. Olha, a gente tem o nosso site, onde as pessoas podem se aprofundar até mais nos outros trabalhos que a gente desenvolve. Tem o e-mail, que eu posso deixar aqui no chat, né? Basicamente isso, né? Entra em contato por e-mail, a gente tem um telefone fixo e tem alguns telefones móveis. O telefone fixo agora a gente não está atendendo porque está em quarentena, está todo mundo em casa, mas a gente recebe a ligação também pelo móvel, tá? Mas eu deixo aqui no link para vocês o site e o e-mail. Então, contato Oceânica, contato@oceanica.org.br. Isso mesmo. Ó, a Lígia está dando parabéns para a gente, a Liana, o João. Obrigada, jornada no bosque, a natureza na cidade. Ai, obrigada, gente. Esse trabalho realmente ele precisa ser cada vez mais divulgado e fortalecido, né, e se multiplicar pelo Brasil e aí para fora também, porque eu acho que a experiência de vocês ela deve ir além muros, além continente, sabe? Então, tem muita... Eu acho que a gente tem muita similaridade com outros países, né? Países de língua portuguesa e também de de outros idiomas, né? Eu acho que é importante essa divulgação, a gente difundir cada vez mais para que não sejamos as últimas crianças na natureza. Por favor,
né? Então, a gente tem que contar com um exército do bem, esse exército de professores que precisa ser valorizado, professores e professoras, né? E de pais e mães, né? Essas pessoas que cuidam tanto dessas crianças, dos jovens, mas a gente precisa ter esse cuidado para que não sejamos as últimas crianças na natureza. Então, parabéns, Jéssica, mais uma vez, esse trabalho lindo de vocês, que eu admiro tanto, e eu ainda quero que a gente faça um trabalho em parceria. Vem com a gente para a formação do curso virtual vivencial na Conexão Natureza, porque em tempos de pandemia, a gente pode sim vivenciar, a gente está se reinventando em muitos aspectos. E aí, hoje a gente está aqui aproveitando essa ferramenta tecnológica para o bem, né, para disseminar esse tipo de conhecimento e espalhar essa semente, tá bom? Então, eu sou muito feliz, muito grata por você ter aceitado o convite. Olha, a Liana falou uma coisa tão bonita: nas crianças repousam nossas esperanças. É nelas que eu me renovo todos os dias, sabe? Por isso a minha dedicação para o Conexão Natureza e para essas iniciativas como a de vocês. Gratidão, Mônica, parabéns pelo seu trabalho lindo, uma recém-mestre, uma breve futura doutora, trabalhando aí nas pesquisas, né? A Mônica é uma Sabe por quê? Sabe por quê, Jéssica? Porque, como dizem, eu quero ser uma hacker do sistema. Porque se é lá que eles estão formando professores, se é lá que eles estão formando os profissionais da área de saúde, é lá que eu quero estar, sabe? Para poder plantar minha semente e espalhar, né? Então, eu quero fazer um pouquinho desse trabalho na ciência, na pesquisa científica, na academia, e poder plantar minhas sementinhas por lá também. Maravilha, isso, gente. Parabéns, muito feliz. Mônica, queria fazer uma última fala bem rapidinha sobre a campanha que a gente está fazendo. A benfeitoria, então, não é? Isso, exatamente. A Oceânica, nesse momento, está sem nenhum financiamento, né? As instituições OSCs, ONGs, normalmente são financiadas, trabalham com financiamento para poder existir, tocar esses e outros projetos. E, atualmente, a gente está sem nenhum patrocínio, sem nenhum financiamento. E aí, a questão do petróleo pegou a gente muito forte. A gente trabalhou meses e meses e ainda está trabalhando muito com as comunidades de pescadores com relação à situação do petróleo, e veio o Covid na sequência. Então, a gente ficou numa situação de muitos processos para dar conta, e a gente está trabalhando muito em casa, mas a gente, infelizmente, está sem financiamento, e aí a gente abriu uma campanha, que é a campanha da benfeitoria, Abrace o Mar, Cuide da Oceânica. Alguém aí da Oceânica pode colocar o link, e depois eu vou pedir para a Mônica colocar na descrição do vídeo, junto com os outros links que eu separei. E aí as pessoas podem fazer contribuições a partir de R$10. É uma campanha de 2 meses, né? Em que a gente está precisando juntar um dinheiro para manter minimamente a estrutura da Oceânica, né? Da sede, todos os materiais, todos os equipamentos, e as pessoas que trabalham lá, né, trabalham na Oceânica. Então, quem puder contribuir, por favor, e também compartilhar, né, só de compartilhar e multiplicando isso já é maravilhoso. Então, gente, é só dar o repost lá no Instagram da Oceânica. Eu vou fazer isso para o Instagram da Conexão Natureza, vou colocar de forma simultânea também para aparecer no Facebook. Se mais, né, a gente vai se fortalecendo em rede, mais pessoas podem fazer isso para dar essa força e, enfim, manter viva, né, essa iniciativa que é tão importante. Mais do que nunca agora, porque a gente precisa estar do lado de fora, né? E a vida está do lado de fora, né? Exatamente.
Então é isso, gente. Olha, um beijo grande, saúde. Quem puder, fique em casa e se cuida, tá? Ó, fiquem bem. Beijo e boa noite. Tchau. Tá, beijo.